Ok. Sr. Jonas, gravando. Meu nome é Jonas Dias Filho. Eu iniciei no Barbosa e Marques em 1972, a convite do Sr. Walker e a filial de Belo Horizonte. O Sr. Áureo Esteves foi o meu primeiro professor. E nós tivemos o nosso trabalho foi desenvolvido como reformular o cadastramento de cliente que existia na filial. Então, Belo Horizonte. E ela funcionava na rua Santa Catarina, não me lembro o nome. E não tinha lugar para mim fixo dentro do escritório. Eu fui contratado a princípio para trabalhar no escritório da filial. Então o trabalho meu inicial foi reformular cadastro de clientes. E eu recebia uma ajuda de custo para refeição, pegava ônibus e batia Belo Horizonte no ônibus. Às vezes economizava o dinheiro para a refeição, porque o dinheiro era curto. E foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Em 72 eu tinha 20 anos. E uma oportunidade que foi dada através do Valk, que eu já o conhecia de Carangola, a gente morou na mesma cidade durante 20 anos, na nossa juventude, conheço a família do Valk toda. E eu precisando trabalhar, pagar meus estudos e iniciei as atividades da Barbosa e Marques, filial de Belo Horizonte. Eu fiquei em Belo Horizonte de 72 até 1974, quando eu fui trabalhar em Governador Valadares. Governador Valadares, eu ocupei, talvez, eu não conheço outro, a função de secretário do diretor, na época que era o senhor Aloysio Esteves. Então a função do secretário era preparar toda a correspondência durante o dia da fábrica, né, de Governador Valadares, que é a matriz atual, de todas as filiais de Carangola, Belo Horizonte, Recife não existia ainda, São Paulo, Rio de Janeiro, posto de resfriamento, Nova Módica. E às 5 horas da tarde, todos os dias, os malotes tinham que estar na portaria para que os caminhões que fossem transportar leite pudessem fazer a comunicação da toda a correspondência da filial. Eu posso citar aqui uma turma boa que eu consegui trabalhar, que é Humberto Rafael. Trabalhei com Sebastião Fontes, eu não sei se ele ainda está na empresa. Trabalhei com o Romeu, trabalhei com Afonso, que era o mestre que fazia uns mapas de controle de leite. E posteriormente eu fiquei de 70 até 74. Em 75 eu fui convidado para trabalhar na filial Recife, através de um convite. São Paulo antes de Recife foi São Paulo? Não, foi o contrário. Eu vim para Recife, depois foi para São Paulo. Aí, em 75, a convite do senhor Theo de Aquino, do senhor Teodósio de Aquino, e a gente começou a trabalhar aqui com o Valk, que veio para cá gerenciar a filial. Eu acredito que tenha sido uma indicação novamente do Valk, que a princípio, o primeiro emprego, ele estendeu a mão lá no início, e posteriormente os nossos caminhos se cruzam novamente, ou por meu trabalho que estava sendo realizado a contento, e por Valk confiar muito naquilo que eu tinha desenvolvido. E aqui na filial eu fiquei até 1976 com a Danira, com o Gonzaga, me lembro mais alguma coisa, Gonzaga. E eu fiquei aqui no escritório. Passamos por 1975, a maior enchente de Recife, que a gente ficou de plantão na Cruz Cabugá, o depósito era na Cruz Cabugá, tomando conta do nível da água, para o nível da água, se invadisse o depósito, a gente poder fazer algum trabalho, alguma coisa de urgência. Em 1976,
eu saio de Recife e vou para São Paulo. Quanto mais caro para Cruz Cabugá, que você tem muita história. De quê? De chegar lá? Cruz Cabugá, você tem muita coisa. Sim. Como assim? Sei lá. Como assim? Muita coisa, como é que era o serviço na Cruz Cabugá. Ah, sim. Quando nós chegamos aqui foi para fundar a filial, praticamente. Nós tínhamos Um ano depois, a filial não tinha nem muito móveis, né, para a gente trabalhar. E eu sou um fruto do MIG, o Val que vai me auxiliar. A MIG é um manual de instrução geral que existia, eu não sei se existe, mas foi ferramenta fundamental na Barbosa e Marques para quem se dedicava. Então, o MIG era um manual de instrução geral que existia, que toda a tarefa que existia na filial de Recife, na filial de Governador Valadares, em São Paulo, ela tinha um itinerário a ser cumprido. E quem foi fiel ao MIG se deu bem na Barbosa e Marques porque passou a ser polivalente, ou seja, o cara era preparado, tinha tanto preparo que ele podia gerenciar qualquer filial. Qualquer filial. Eu fico arrepiado porque eu considero filho do MIG. Então é aquela coisa, eu estava no lugar certo, alguém me disse, presta atenção no MIG que você vai se dar bem. Então eu substituí gerentes de filiais, Brasília, Recife. Eu só não fui para governador e Rio. Mas eu tinha condição de ser pensado como gerente, mas eu me tornei um polivalente. A pessoa saía de férias lá em Brasília, quem é que ele era lembrado? O Jonas. O Jonas passava 30 dias lá. E a coisa fluía normalmente, porque não tinha muito a ser criado. Tinha sim, é que desse continuidade. Aqui na Cruz Cabugá, nós entregávamos os nossos queijos aqui em combis. Nós tínhamos um funcionário, que eu vou me recordar o nome dele, de essencial importância no depósito. Eu não sei se era o Sozeca ou o Sozeca era Belo Horizonte. Sozeca é Belo Horizonte. Se eu coloquei aqui o Belo Horizonte, você pulou muita coisa. Não. Belo Horizonte, você pulou muita coisa. Você não falou no seu Zeca que eu deixei lá. Sim. Me lembra. Expedição, Zé Roberto, escritório. Sim, você quer que eu fale os funcionários também? Não. Eu posso falar. Os casos que teve dentro. Sim, né? sim. Os casos Mas vocês vão fazer uma edição. Desculpa, não? Não, deixa ele relatar tudo, depois a gente pode voltar, Val. Então. A gente volta. Vai, Sim, eu pensei que vocês iam fazer uma edição depois. Volta, vai e depois a gente volta. Pronto. Nas situações. Então eu continuo daqui ou volto um pouquinho? Pode ir. Pode ir. Continue. Pronto. Então aqui na Cruz Cabugá a gente entregava não só aqui, mas entregava também em Natal. Isso era feito de Kombi. Era Irailton o nome do motorista, se não me falha a memória. Hein? Irailton ia carregando queijo e trazia camarão para vender aqui, para fazer. Uma vez eu me meti aí com uma viagem dessa com ele e voltei sentado nos caixotes de camarão. Eu cheguei aqui, vocês imaginam o cheiro que não era. Aqui nós desenvolvemos um trabalho com o Odanira, que está aí até hoje, está com a Barbosa e Marques até hoje 41 anos, acabou de confidenciar aqui. Trabalhei com o Gonzaga, que hoje é representante, na época ele chegou a ser gerente da filial. Trabalhei com Graça, trabalhei com uma outra pessoa aqui, que me foge a memória agora, mas eu me lembro daqui a pouco. Então aqui a fundação da filial, eu me sinto como construtor, né, da filial. Né? Eu vim aqui para montar a filial junto com o Val, que o nosso trabalho era muito grande. Enquanto eu ficava na filial fixo, o Val saía para resolver problemas de licença, alvará, fiscalização, visitar. E o Val já estava nesse período com o sentido de a qualquer momento pegar a parte comercial, né, a parte de vendas. Morei no Apolo 21, eu não sei se ele existe aqui ainda, na casa do Soval, cedido por um período, logo depois eu fui para o hotel, depois virei morando na pousada. E aí, posteriormente, eu fui para São Paulo. Dr. José Ribas Carbonel é o diretor. Sim, você tem que me lembrar. O faturamento da Barbosa e Marques se dava numa máquina Hamilton e datilografia e
era um bloco, que eu me lembro, eram 5 vias, carbonada. Isso para colocar na máquina Hamilton, que ela não estava preparada, você imagina. E o primeiro toque que você dava com a tecla saía bem na primeira, mas você tinha também a responsabilidade de fazer com que ele saísse na última via. Imagina a força que não se colocava. Isso tinha que ter rapidez. Rapidez. Tudo começou com uma máquina Hamilton. A máquina calculadora, a princípio, era aquela que tinha manivela. Uma verdinha. A gente tinha que, os vendedores traziam os pedidos, a gente tinha que calcular, pesava, subia, calculava, fazia a máquina, esse movimento para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, conferia, botava no faturamento e faturava. E tudo datilografado. E teve uma máquina ainda que eu peguei, que eu me lembro antes dessa da manivela, que era uma maquininha pequenininha, que você fazia assim, 5, facite, fazia 5 para cá e 2 para cá, era somando aqui e diminuindo aqui. Aí você apertava uma tecla aqui, fazia 2, botava a tecla para cá, vezes 3. E aí você via, não tinha fita, não tinha nada, era só... Eu peguei esta máquina na filial Belo Horizonte. Posteriormente arrumaram essa que era uma tecnologia melhor. Cabe salientar que em Governador Valadares eu tive a experiência de sair da datilografia para a máquina elétrica, que era uma máquina desse tamanho, um universo totalmente diferente para mim, e o que eu tinha que dar agilidade a esse trabalho. Eu não podia atrasar o caminhão. E eu não tive nem treinamento, foi na marra. Mas tive professores no Barbosa e Marques até então que eu tiro o chapéu. Serve para o resto da minha vida. Voltando para São Paulo, José Ribas Carbonel era o diretor, né? Morei no apartamento de Paulo Emílio, que era o chefe do depósito, também de Carangola, trabalhei com o Eduardo, chamado Eduardo Pato Rocco, que era o nosso gerente de vendas. Lá eu conheci Monteiro, que era o gerente nacional de vendas. Foi a primeira vez que a gente escutava muito falar de Monteiro, mas não sabia quem era o Monteiro. E a gente teve o prazer de fazer o primeiro contato com ele. Ele era do Rio de Janeiro. Em São Paulo eu trabalhei com um chefe de escritório chamado Adair. Siqueira Heller, muito bem. E o Adair saía de férias e quem assumia o escritório era eu. Quando o Adair voltava, tinha alguma coisa de novidade. Eu não estou aqui me vangloriando de muita coisa, mas tudo aquilo que eu pude fazer de assimilar para a Barbosa e Marques, eu fiz para o bem da Barbosa e Marques, não para prejudicar A, B ou C. Mas toda vez que um gerente saía e eu assumia, a comparação dos próximos 60 dias existia naturalmente. Porque eu era muito fiel ao MIG, né? Diz que é o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? Então tu dá muita garantia para você não ter problema de acidente. Então eu começaram a perceber que eu estava na Barbosa e Marques até um período, até que foi esclarecido isso, que eu não estava na Barbosa e Marques para puxar tapete de ninguém, até porque eu não tinha essa pretensão. A minha pretensão era subir o máximo que eu pudesse como funcionário, dentro da empresa, logicamente, respeitando todos os passos, mas eu era muito fiel ao MIG. Se o MIG não existiu hoje, era uma ferramenta que deveria ter sido aprimorada. Uma das pessoas que mais, o Valco vai me corrigir, era o assessor, que era me lembra o nome, é Larivoir? Não, sou hein? Larivoato. Francisco Larivoato. Ele que criou o MIG. E todo o capítulo do MIG que ele podia atualizar, isso chegava através do malote. Substitua a página tal do MIG por esta. Era assim. Não tinha o que errar.
Então, esse mês nós trabalhamos dessa forma, mas o mês seguinte já tinha 3, 4 observações que era para melhorar. Isto a Barbosa e Marx sempre fez com muito afinco, com escola. O que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, a escola é a Barbosa e Marx. E eu vou me prolongar um pouquinho mais, porque a única filial que eu não trabalhei foi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aonde eu cheguei, e eu já saí, já voltei para Barbosa e Marx, nunca tive as portas fechadas. Isso para mim é importantíssimo. Eu moro numa cidade do interior de Alagoas chamada Arapiraca. O que eu tenho hoje, o que a minha família tem hoje, quem me deu foi a Barbosa e Marx. Quem bota comida hoje na minha mesa é a Barbosa e Marx. E eu sou muito grato a Barbosa e Marx, sou muito grato a Deus, sou muito grato às pessoas que estenderam a mão, e uma das pessoas é o Sovaldo. Vou morrer com ele no meu coração. Porque ele estendeu a mão por diversas vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Entendeu situações que foram criadas até por mim e me trouxe para a empresa novamente. E eu estou na empresa até hoje. Lá em São Paulo, a viagem para Carangola. Quando eu participei em São Paulo, em 1976, foi criado um tabloide por uma ideia de times de futebol, que a gente tinha um congraçamento de time de futebol fantástico, futebol de salão, futebol de campo. Não sei se o Valco vai lembrar, Bemarx em Foco, um informativo criado com correspondentes em cada filial, assuntos femininos e assuntos masculinos. A que ponto que chegou? Uma ideia desenvolvida por Ana Godoy, lá chefe do controle de qualidade de Governador Valadares. Ana Godoy, Beto Rafael, Samuel Oscar. Fantástico essa ideia. Sábado passado em Maceió, eu comentei com o Valk que eu sabia que eu não sabia onde estava. E como eu tinha que vir para cá, eu descobri alguns exemplares. Não. Oh, meu Deus. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. Não, mas não é foda, Paulo. Peraí. Mas não, vamos voltar depois de... Não. Briga depois. Aí, o que acontece? Não, eu não trouxe. Infelizmente, eu não trouxe. O que aconteceu com esse Bemarx em Foco? Era a quebra de tudo que a gente passava com informativo. O Walker fez um time de futebol no Rio de Janeiro e perdeu do time do depósito. Um exemplo. Mas começou a fazer um congraçamento. Nós saímos de São Paulo. Primeiro nós recebemos a visita do time do Rio de Janeiro. Jogamos. Não me pergunto quanto foi para cá, porque é impossível lembrar. E depois a gente ia para o Rio de Janeiro fazer o futebol lá. Nós saímos de São Paulo, fomos a Governador Valadares de ônibus. Nós saímos de São Paulo, fomos a Carangola participar de um torneio que foi feito lá, não foi? Depois nós fomos para Carangola Tênis Clube. O Zé Cláudio entregou o prêmio, apesar da gente ter empatado, mas ele entregou o prêmio como visitante, né? O Zé Cláudio fez um time em Carangola, foi jogar em Belo Horizonte, perdeu de 7-1. Ele não aceitava isso, nem... Nós fomos jogar em Carangola, ele botou um juiz lá que roubou, nós perdemos de 3-2. Isso em 1972, 74, 76. Lembra aí mais alguma coisa? Tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe em São Paulo. Tem um outro detalhe que eu queria... o time de futebol. Mas vamos voltar então, já que tem... só para você lembrar, vamos voltar a Belo Horizonte então no seu início. Belo Horizonte. O seu Zeca, o seu Mauro Esteves. Você já anotou? O
seu Zeca está aqui, Zé Roberto, chefe da expedição. Zé Roberto. Seu Zeca. Aquelas histórias que o cara ia levar aquelas coisas falsificadas lá e queria que eu provasse, lembra das histórias? Aqueles negócios de lá mandar para Carangola. Na sua época, Não. que queriam levar vacina para Carangola, que o seu jornal mandava, eu liguei para lá para descobrir. Não foi na minha época, não. Eu já tinha saído, eu acho. Eu já tinha transferido, não. Mas alguma história que você lembra de Belo Horizonte? História de Belo Horizonte, Interessante. quando você saiu, quem que ficou no seu lugar? O Ramiro. Na realidade eu não era o chefe, o Ramiro ficou no seu lugar, né? O Ramiro ficou no meu lugar. Seu lugar. E eu fui para Brasília. Você foi para Brasília. Você, Zé Roberto era o chefe do escritório. Zé Roberto ficou como chefe de trabalho. O seu Zeca era o chefe da expedição. O seu Zeca era o homem de ferro, né? O homem de aço, né? Não, uma coisa boa aqui, tá aqui. Mercado Central. Time de futebol agora, Mercado Central. Sábado, como é que é? Sábado. Você quer que eu conte esses dois detalhes, né? Mercado Central e depois você entra na pensão. Certo. Não pode contar a história toda, mas numa parte pode, vai. Primeiro tá. No Mercado Central. A gente trabalhava em Belo Horizonte, a gente trabalhava de segunda a sábado. De segunda a sábado. E no sábado a gente trabalhava até meio-dia, só que a gente não ia para casa, a gente tinha um time de futebol de salão no Belas Artes, que era a concentração do Cruzeiro, no Barro Duro. Barro Preto, desculpa. E a gente ia para lá todo sábado. Depois que saía dali, a gente ia tomar uma no mercado municipal. Até 10 horas da manhã, eu me beliscava no mercado. Aí nós tínhamos na chapa um filé com fígado e cebola, que era religiosamente, a gente tinha que fazer isso aí, né? Fugia do escritório, 10 horas da manhã, 10 horas. começava. E ali, e o pessoal preocupado, onde é que a gente estava, né? Quando chegou Ia dois, voltava. Vai, conta, pô. Isso aí você pode contar. Ia dois, ficava, dois ia lá, tomava, depois voltava, ia dois. Porque a nossa turma era muito unida e trabalhava muito coordenadamente, né? Aí eu falava, rapaz, vamos ali tomar uma, vamos. Saía dois. Aí quando esses dois voltavam, saía mais dois. Só que acabou sendo descoberto, né? Mas era a inconsequência da pouca idade, né? Eu trabalhei com o irmão do Walker, que é o Walter, Ramiro, Zé Roberto, seu Zé, que eu estava fazendo uma confusão com eu estou tentando lembrar aqui o de Recife. O encarregado. Edson. Depósito? Edson Florentino. O Edson, é o seu Florentino, esse Lá no mesmo. mercado, depois do mercado para pensão. Né? Aí nós ficamos numa pensão que a princípio era na rua Curitiba, morava eu, Walker, num apartamento, na casa onde morava um farmacêutico lá de Carangola. Depois nós fomos morar na rua Timbiras, numa pensão, que tinha uma empregada que chamava Gedalva, tomava uma cana, que eu vou te dizer um negócio, viu? Eu não sabia como é que ela fazia comida. Cada pensão para o Zé Roberto era do pai dele. O Zé Roberto, nosso funcionário, a pensão era morava o pai e a mãe, a irmã, as duas irmãs que eram casadas e tudo mais. Era uma república e era mista, né? Então, aí nós ficamos num quarto, numa casa antiga, um quarto que dava para a sala. Aí dormia a princípio, eu e Walter. E daquele quarto, era muito fácil. Quando a gente chegava na pensão mamado, a gente já abria a porta, já cruzava a sala e já ia para o quarto. E a gente sem geladeira, sem nada, e a gente comprava ovo maltine, comprava goiabada, sabonete, ficava tudo no guarda-roupa junto com as roupas. E de vez em quando a gente tinha uma surpresa, né? Porque a goiabada estava cheia de formiga, mas a gente não queria jogar fora, perder dinheiro. E a gente comia aquilo assim mesmo. E de vez em quando a gente tomava umas cachaças meio arrumadas, depois vocês cortam isso aí, mas de vez em quando a gente levantava assim o colchão, vomitava no extrato e guardava. Tem esse problema também. Dentro do nosso quarto, tinha uma porta, uma casa muito antiga, tinha uma porta que dava para um outro quarto. E no outro quarto só tinha menina, só mulher. E a gente subia em cima do guarda-roupa para
brechar o menino lá e tal. O Valque não subia não, vou isentar, o Valque não subia não, certo? Mas a gente subia. E de vez em quando ficavam tampando com papel a fechadura. Com a minha existência lá nessa pensão, a pensão sofreu uma certa modificação no sentido de credibilidade, né? A gente chegava no ouvido da empregada, dava um dinheirinho para ela, guardava algumas coisas na geladeira, porque a geladeira, sábado e domingo, passava uma corrente, porque o movimento era muito grande. E a gente conseguiu viver nessa pensão muito tempo. Era um pessoal muito amado. O Sr. João era atleticano doente. E quando a gente saía para assistir Cruzeiro e Atlético, ele não ia, ele ficava em casa, que já era um senhor de idade e tal. E a gente voltava, aí o Valque, o o Ramiro ia, sei lá, um bocado de gente. Quando já voltava, ele... E aí, como é que foi o jogo? Ele perguntando, aí a gente falava para ele, falou... Mas tinha aquele jogador, como é que chama? Aquele menino, como é que chama? Aquele menino do Atlético, como é que chama? Ele tentando lembrar. Então a gente lembrava, ele continuava o papo, daí a pouco ele falou, mas aquele menino do meio de campo, como é que chama? Como é que chama? E nós começamos a brincar com o Sr. João, no sentido de falar, Sr. João, aquele menino como é que chama? Joga em que posição? Ele falou, joga no meio de campo. Não, eu estou falando do que joga na defesa. E a gente foi muito bem tratado, os bifes, ela botava assim, não tinha direito a 2 pedaços de carne, só tinha um pedaço de carne. Aí a Gedalva, que era a nossa amiga, ela tinha 2 dentes, um era para mastigar o bife, o outro para doer, e ela dizia, debaixo do arroz. Ela botava o prato lá na mesa, a gente pegava e levava para o quarto. Quando você bagunçava o arroz assim, tinha outro pedaço de carne lá, sabe? Mas toda vez que ela precisava de um dinheiro também, a gente chegava, ajudava ela e tal. Ela era muito... dava um bocado de coisa. Fizemos uma movimentação. A turma da Barbosa e Marca, onde chegava, fazia... Quando você foi transferido para Valadares, você falou que o Sr. Luiz, né? Sr. Luiz Esteves. Como é que era? Sr. Luiz Esteves? Olha, eu não tinha muita liberdade como pessoa, mas como funcionário era respeitador, era professor, gostava das coisas muito sérias, muito disciplinador, era muito disciplinador. Ele não fazia hora extra porque eu não recebia, né? Mas ele gostava de espichar uma jornada e o secretário tinha que ficar. Mas o senhor, como secretário, o senhor deve ter visto muita coisa e aprendeu muita coisa que ele dizia ou fazia, não? O Sr. Luiz era um empreendedor. Ele acreditava muito naquilo que fazia. Ele acreditava que a qualquer momento tudo na Barbosa e Marques poderia melhorar. Tudo. Agora ele era muito severo naquilo que ele queria, era perfeccionista. Se eu colocasse um ponto fora do lugar da redação dele, passava logicamente antes de ele assinar e falou, ele tinha que refazer a redação todinha. O Sr. Luísio tinha uma pele, que eu conheço poucas pessoas na Barbosa e Marques, mas o Sr. Luísio tinha uma pele que se chamava Barbosa e Marques. Ele já tinha perdido a dele. Ele era muito perfeccionista. Eu me lembro que era muito perfeccionista. Mas aprendi muito. Aprendi muito com ele, aprendi muito com o Sotel de Aquino, o seu Teodósio de Aquino. Né? Ter disciplina, ser rigoroso naquilo que faz, no sentido de ser disciplinado mesmo. Não prometer e não cumprir. Falar e fazer. Trabalhei com pessoas assim como o Fabiano, com a Ana Maria Godoy, João Batista, Sebastião Fontes. João Batista fazia o quê? João Batista é a técnica de laticínio, né? Na minha época era a técnica do... Hein? Rapaz, eu não tenho reclamação dele não, sabe? Nunca tive reclamação dele. Eu vou falar, é porque é meu pai. Nós tá querendo entendeu? Entendeu? É porque o João Batista trabalhava como na parte de laticínio e produção, não é verdade? Eu vou perturbar porque é meu pai que... O João Batista, você pegou
Nestor. Estou tentando lembrar, né, porque faz anos esse negócio aí. Você lembra do João Batista, você lembra do Nestor? Lembro do Fabiano, o Humberto Rafael. Lembro do Fernandinho. Pois é, desses caras, dessas lembranças, o que o senhor lembra de alguma coisa com eles? Alguma conversa, alguma... Como o senhor está na secretaria, né? O senhor está ali assim, o senhor vê muita coisa, passa, né? Não, o que eu posso... Alguns assuntos desses é interessante. O que eu posso afirmar é que na caminhada da Barbosa e Marques, tinha muita gente que não estava trabalhando, tinha um salário, mas nunca está contente. Isso não mudou muito, porque o ser humano é um inconstante reclamador dessas situações. E de vez em quando a gente discutia muita coisa, certo? Ponto de vista. Nós tínhamos um funcionário chamado Fernando Justo. O Fernando era um camarada que vestia a camisa da Barbosa e Marques, mas ele não abria, dava a mão de... Se ele botasse aqui, isso aqui, se alguém passasse e botasse aqui, tchau, benção. Era briga, discussão. Humberto Rafael é aquela pessoa mais tranquilo, mais calmo. Acho que vocês conheceram ele. Ele está na Barbosa e Marques ainda, não? Não, a gente conhece. Hein? Eu não conheço. Humberto Rafael era o equilíbrio, né? O Afonso era outro. Aí eu fazia inventários. Eu participava de inventários daqueles depósitos de queijos que a gente começava no sábado de manhã e terminava no domingo de madrugada. Então você fala, você não ia para casa? Ia. Morto. A gente ia, mas ia morto. Comia raspa de queijo. Não tem aquele tanque de salmoura? Não, eles botavam lá para pegar aquela coisa. E quando saía da forma, tinha aquelas rebarbas, né? Aí eles botavam aquele bloco lá com aquelas rebarbas. Aquelas rebarbas com a água e sal saía. Rapaz, não tem melhor tirar gosto do que aquilo. Não tem. Uma água suja, horrorosa. Suja, Walker. Porque não tinha água, não tinha cor de água, era cinza, marronzado, era... Sim, mas eu estou dizendo que não ia água. Não, mas entenda, você está falando isso porque você está olhando a parte técnica. Eu trabalhava na administração, eu não tinha que ter esse conhecimento, não. Não tinha que ter esse conhecimento, não. Eu estava lá para comer aquele negócio lá. Eu sabia que era bom. Vocês tiram o sujo, viu? Senão o Valco vai brigar comigo. Tira o sujo, viu? Né? Mas era o que nós tínhamos para nos alimentar. Hein? Não. Eu trabalhei com Maria Helena, em Governador Valadares. Maria Helena, baixinha. A minha mulher tá aí, viu? Você vê esse negócio aí. E aí? Você fala Hein? Maria Helena? Maria Helena foi... Maria Helena do São Luís? Não. Não, ela é técnica, né? Não, ela trabalhava comigo na administração. Maria Helena era uma baixinha. É uma baixinha. Uma baixinha, mas... Hoje ela é técnica na piscina. Não, só se ela não. Marilene. Se confundir. Desculpa. Trabalhava com a divisão. A enciclopédia é aqui. A enciclopédia. Maria Helena. Aí... Mas lá em Valadares ainda com a Maria Godoy. É isso. Como é que era o relacionamento com ela? Como é que era? Eu admirava muito a Maria Helena, a Godoy, chamada Ana Godoy. Eu admirava demais porque ela, para a época, era empreendedora. Ela tinha um conhecimento muito grande, ela era... Hein? Controle de qualidade, né? Mas ela estava, na minha opinião, a Ana Godoy estava a um passo à frente, em termos de controle de qualidade. Eu sempre tive um respeito. Depois eu fiquei sabendo que ela saiu e botou uma fábrica de material de limpeza. Eu me lembro que uma das vezes que eu fui a Governador Valadares, eu trouxe para Arapiraca uma pasta que eu não conhecia, que era para limpar móveis, que ela estava desenvolvendo. Então, tudo aquilo que eu vi ela fazendo na Barbosa e Marques, eu tive certeza quando eu comprei a pasta, porque ela desenvolveu essa pasta. E eu trouxe para Arapiraca e mostrei
para uns amigos aí. Agora eu já encontro uma pasta parecida lá no mercado e tudo mais. Mas o relacionamento com a Ana foi de muita... Porque eu era muito curioso, sabe? Eu tinha livre acesso dentro dos departamentos, que era eu que ia buscar a correspondência. Eu pegava... Falava, fulano, já está pronta a correspondência. E quando não estava, eu pegava no pé para arrumar. Eu tinha que ir lá buscar, eu voltava, eu tinha que datilografar. Quando estava o malote tudo pronto, alguém falava, João, tem que incluir isso aqui. Eu tinha que tirar tudo, refazer a correspondência, porque o senhor Luiz não gostava que fizesse adendos na correspondência. Era um formulário verde, verde. Eu vou me lembrar as cópias, as cores da cópia. É branco, cor-de-rosa, azul, amarelo. E eu não sei se tem mais. As cópias eram dessa cor, porque cada cópia dessa tinha um destino. É para você não se preocupar em muito e saber ler. Essa aqui vai para o Rio, essa aqui vai para São Paulo, essa aqui vai para o posto de resfriamento. Não, quem criou isso foi o seu Lavorato. Lavorato. Esse aí você imagina que naquela época já tinha essa preocupação até para agilizar. Então quando estava na portaria, alguém chegava, João, já fechou o malote, já, mas tem que isso aqui, tem que ir urgente. Era um mapa de leite e tal. Quer dizer, eu tinha que ir na portaria, pegar esse malote, trazer, abrir o malote com cadeado. Certo? E tinha que refazer a correspondência todinha. E toda final de tarde essa correspondência ia para a mesa do senhor Luiz. É ali que ele se inteirava de todo o assunto que estava ocorrendo. E talvez seja esse o motivo de que ele ficava depois do expediente, né? Mas ele também era o primeiro a chegar, né? Aí você foi para São Paulo, casou, como é que foi? Aqui em Recife eu conheci a minha esposa. Sua namorada? 70 e... Minha namorada não, é minha esposa. Pô. Sua namorada quando aqui lá? Não, vai escutar. Né? Aí, em 75 eu estou aqui, na casa desse cidadão. Esse cidadão está numa mesa, eu abro a porta, entro e a gente está batendo um papo e tal, não sei o que tem. E foi assim que eu conheci minha esposa. Ele falou, vai entrar uma gata. A dona Budus vai puxar a sua orelha. Vai entrar uma gata aí. Eu falei, e ela entrou realmente. Pronto. Foi amor à primeira vista. Conheci na sala desse cidadão. Na casa. Então o Valco fez grande parte da sua vida, te deu um emprego, te deu uma mulher. Com certeza. Deu mulher não. Pai, pelo que eu entendi. Ele conheceu a esposa dele lá na minha casa. A esposa dele morava no andar de baixo. Não, da Paula 21. Ela não Você vê a importância do Barbosa Magno na minha vida. E ela não gostava de uísque, é um negócio que ela detestava. Só que lá em casa eu tinha um barzinho, tinha umas 10 garrafas, 12, sei lá. Toda vez que eu chegava, eu tinha 11, 12, 9, 4. Que porra você tá sumindo? É a Márcia. E ela chapava meus uísques todos. Aí tem um tal de Bucanas que ela gostava demais. Quando eu olhei, eu falei, cadê meu Bucanas? A Márcia até acabou com ele aí. Aí ele conheceu a Márcia e depois foi embora para São Paulo, né? Foi São Paulo. Aí eu conheci a Márcia, que é a minha atual esposa. Não pode. Calma, relaxa. Eu conheci a minha atual esposa na casa do Walker. E estamos juntos aí só desde 1983. Temos um filho de 25 anos. Mas, voltando a Recife, nós paramos aonde, pelo amor de Deus? Nós paramos em São Luís. Recife, tem o São Monteiro. Sim, aí ele interrompeu, ele me perdeu. Ele veio falar do seu casamento. Aí me bananou tudo aqui. Eu estava falando... Você está no São Luís, ele achou que acabou e falou para você falar sobre o casamento. Sim, não, sobre Recife, né? Não foi isso não, Val. Não, São Luís, o que você lembra lá do São Luís? Mais alguma coisa lá? Você está falando do que você tinha que revisar tudo. Sim. Aí, eu acho que ele, em cima da correspondência, depois dela finalizada, é que ele tomava conhecimento daquilo que até então ele tinha outras pessoas para tomar conta, né? Que ele, além dessa parte aí, ele tinha que também tomar conta da parte toda industrial, que deve ser muito trabalhoso, deveria ser muito trabalhoso para ele.
Mas era muito preocupado com a Barbosa e Marques. A Barbosa e Marques chegou aonde chegou pelos abnegados. Nós temos uma turma de abnegados hoje, trabalhando ainda na Barbosa e Marques, que é fantástico. Eu não vejo isso em outra empresa. Né? Depois que eu saí da Barbosa e Marques, eu fui trabalhar na Anderson Cleito. Trabalhei 6 anos na Anderson Cleito, lá em São Paulo. E eu não vejo essa garra, eu não vi essa garra nessa coisa, sabe? Era uma coisa muito fria, muito profissional, muito... E aí a Barbosa e Marques, eu acho que não tem 100 anos de graça, ela tem 100 anos porque o pessoal arregaçou a manga, acredita. Eu estou fazendo uma avaliação minha aqui, o Valco vai me perdoar, mas se teve determinadas épocas que eu não me contrataria mais para voltar para Barbosa e Marques. Eu estou aqui dando o meu... Não, por quê? Porque eu confidencio que eu sou uma pessoa de determinadas situações, eu fico meio, sabe? Eu oscilo muito, no sentido de que, até que me prove ao contrário, ou eu mesmo chego à conclusão de dar a mão à palmatória. E teve situações na Barbosa e Marques que foi criada, que eu saí da Barbosa e Marques, e depois eu tive que pedir para voltar. Eu tive que pedir para voltar. Porque ficar longe da Barbosa e Marques, não, Val, você nunca escutou essa história. Eu ficar longe da Barbosa e Marques me faz mal. Quem sabe disso é a minha esposa. E ainda bem que eu não fechei a porta. Então essas histórias, elas são importantes na vida da empresa, mas as pessoas que fazem essa empresa são muito sérias. A equipe é muito séria. Não mede esforços. Poderia ser melhor, só que a gente vai envelhecendo, né? A máquina vai enferrujando. Certo? Mas a gente não quer largar. Não quer largar. Eu trabalhei em excelentes empresas. Mas a gente não quer largar. Foi uma escola, é uma escola, continua sendo uma escola. E feliz daqueles que estão aqui dentro da Barbosa e Marques. Felizes daqueles que podem estar na Barbosa e Marques. Pode ter certeza do que eu estou falando do fundo do meu coração. Não é porque estou aqui, não. Porque se eu tenho hoje a noção de administração, se eu tenho hoje a noção de respeito profissional, pode ter certeza que essa escola foi o Barbosa e Marques. Vou voltar a falar, num livro chamado Manual de Instrução Geral. Existe ainda Manual de Instrução Geral? Vou deixar, eu vou lá. Só um pouquinho. Não, mas Mas é só trabalho. só pedir para fala mais baixo um pouquinho. Existe Manual de Instrução Geral hoje? Não. Mas deveria existir. Mas deveria existir. Pode ter o virtual, pode ter o informatizado, mas deveria ter o livro também. Mas você não tem o não tem um livro não guardado? Não era, eu não podia levar para casa. Não está escondendo da gente? Não, eu mando. Desculpa aí. Não. Ô, Valk, olha, foi um trabalho tão grande para mim achar esse negócio. Passou doce na boca da gente. Nossa, conseguimos o jornal. Mas eu mando. Vou te dar o endereço. Eu mando para você, eu mando. Vou mandar o endereço para você mandar para nós. Aí a gente Manda. manda de volta. Pronto. Esse jornal vai dar a dimensão exata do que aconteceu, fatos, data, história. Ele manda para a gente poder agilizar para o Rio Tô de Janeiro. Quantos... Eu furava e botava naquele... Mas você tem quantos jornalzinhos? Não contei, Val. Eu tenho um calhamaço assim, ó. Tem muita história. Aí vocês vão ver o que é isso. Eu não sei o estado que ele tá, porque ele botei ele dentro de uma sacola de papel. Não era... Você vê, eu acho que não tinha na época saco de plástico. Eu botei no papel, não sei como é que tá. Marcos em Foco gerava expectativa. Exato. A gente mandava as notícias e ficava Doido para saber. Então eu fazia. Doido pra... Tinha parte de piada. Que eu fazia. Quando eu você mandava, recebia, não contava pra ninguém, que eu era comum você... Olha, Hélio, a parte de piadas, era comum você estar no escritório, o camarada, na hora do almoço, ele já sentado na mesa e... Uma piada que o camarada mandou lá do Rio de Janeiro, que em Valadares estava todo mundo tomando conhecimento. Se o Carangola jogasse com o Divino, aparecia ali, né?
festas como essa que nós estamos fazendo aqui, já sairia nesse informativo. Quem era o responsável pelo marketing fora da Valadares era Humberto Rafael. Humberto Rafael. Mas foi uma ideia, Val, que surgiu assim numa mesa batendo papo. Eu me lembro perfeitamente que estávamos Humberto Rafael, teve um funcionário que faleceu. Não, mas eram 4 pessoas. Eram 4, exato. Primeiro a ideia surgiu de um papo, uma conversa. Rafael tomava conta junto com a Ana Godoy, eu aqui. E foram escolhidos os correspondentes. Houve votação em filial para quem é o correspondente e tal, quem é o correspondente. Houve. A filial São Paulo houve. Ninguém queria, que era um compromisso. Que você, a partir do momento que você aceitasse ser correspondente, você ficava na obrigação de correr atrás da matéria. E tinha o dia certo para mandar. Que passou daquele dia só no outro. E era mensal. Era uma edição mensal. Então você imagina a expectativa que era criada na nossa cabeça para esse tipo de coisa. Coleção de todos eles. É. Eu devo ter para mais de 20. Eu devo ter para mais de 20. Agora, o estado dele é que eu não sei, porque quando eu olhei para baixo eu não sei como é que está. Mas do jeito que tiver, certo? Eu vou reproduzir, né? Porque eu vou ficar com a cópia. Não, a gente devolve. Devolve. Não devolve, só a gente manda fotografar, registrar e devolve. Pronto. Aí mandar pro Val que... Eu tô com medo de tomar, e falar nisso. Não tomar nada. Ah, do cara, bicho. Vou chamar minha mulher para trazer para vocês filmarem. Não tá? Não vai dar uma voz mais, tá com a minha mulher para ver. Oi. A gente se conheceu já quando estava em Aracaju. Foi. Representante de Aracaju, depois em Maceió. É. Lá da Chapada agora. Eu fiquei, em 86 eu mudei para Arapiraca e fiquei... Só uma parte, o que eu estou gostando de ver é a memória dele perto do Muito Gonzaga. boa, muito boa. Estou gostando de ver a memória dele perto do Gonzaga. Só puxa a camisa para baixo. Oh, desculpa aí, viu? Só para sinal. Isso é falta de prática. Apareceu o sutiã. Em 86 eu fui, em 83 eu me casei, eu me casei com a Márcia, que a família dela morava em Arapiraca, e em 86 eu fui morar em Arapiraca, a convite a convite do pai da prefeita atual de Arapiraca. Ele tinha uma loja de material de construção e eu fui trabalhar lá. A Márcia, por ela ser formada por ela ser farmacêutica, ela foi trabalhar junto na Secretaria de Saúde. Então nós dois fomos com emprego garantido. Trabalhei 4 anos no Rocha Leonardo, material de construção, e depois fiquei 2 anos desempregado. Aí vem novamente o Valco. O Valco fica sabendo dessa história através da Márcia, com Dona Dulce, que nós temos um elo além da amizade muito boa, eles são padrinhos de casamento. Eles saíram de onde eles estavam, foram participar do meu casamento. Eu, por outro lado, tenho a Fabiane como minha filhada. Então, o Valco, sabendo que eu estava 2 anos desempregado lá em Arapiraca, sendo sustentado pela minha esposa, ele falou: eu tenho alguma coisa para você. E eu nunca tinha vendido absolutamente nada. A minha parte era administrativa. E aí, Valque foi com... O princípio foi o Gonzaga, não foi só? Foi com o Gonzaga? Primeira viagem foi com o Gonzaga. Foi com o Gonzaga, pronto. E eu nem sabia onde é que ficava Aracaju. Eu morava tão perto, era só atravessar o rio, mas eu não tinha condição de ir. E eu tinha um Fusca 75, que estava na minha mão, único dono, original. Só que eu estava precisando fazer funilaria. E o Gonzaga me levou numa primeira viagem, eu aprendi todo o itinerário, passaram a pasta para mim. E eu, durante 7 anos, eu fiquei viajando de segunda a quinta-feira, toda semana, para atender Aracaju. Atendia G. Barbosa com 35 lojas, o escritório central do G. Barbosa era em Aracaju. Eu atendia as 35 lojas, né, do G. Barbosa, mais J. Prudente, Prudente Filho, Bom Preço.
E eu tinha que ficar em Aracaju a semana, porque segunda-feira era o dia de atendimento do G. Barbosa, e na quarta-feira era o atendimento do Bom Preço. Então, não era no mesmo dia. E aí eu comecei a abrir outros clientes, e aí na época do G. Barbosa, eu vou citar aqui algumas pessoas que o Valco vai se lembrar, Barbosinha. Deixa eu te lembrar, eu levei você para te apresentar Barbosinha Antônio. Exato, Barbosinha, Antônio. Conhecemos o senhor, um dos donos, Sr. Noel. Sr. Noel. Um fato que eu posso contar do Sr. Noel, o Sr. Noel me via uma vez por ano. Uma vez no ano. No final do ano, quando a gente ia fazer a negociação e acertar preço de queijo do reino. Por ele me ver uma vez por ano, ele sabia o meu nome e quem eu era o representante. E ele não tinha secretária não para formar para ele, não. Ele já era uma pessoa de idade. Então, durante 7 anos eu fiquei fazendo Arapiraca, interior, né, que na Alagoas, Marcel tinha outro representante, e Aracaju. Viajava todas as semanas. Saía segunda, retornava quinta, fazia Arapiraca, sexta, sábado, segunda-feira, 5 horas da manhã de novo. E aí eu pude consertar o meu Fusquinha, que fazia parte da minha história. Depois eu melhorei um pouquinho, comprei um Fiesta, aquele modelo antigo, e a coisa foi caminhando. Depois, nesse período eu conheci o Hélio, não foi, Hélio? Foi nessa época? Foi. O Gonzaga trabalhou comigo aqui em Recife. O Gonzaga, quando eu saí aqui, na época. O gerente lá. E hoje eu saí, fui trabalhar em outras empresas. Eu posso citar o nome da outra empresa? Posso? Com certeza. Eu deixei de ser representante porque eu recebi um convite do Unicompra para ser comprador da rede Unicompra. A rede Unicompra hoje é uma empresa tipicamente alagoana e tem 19 supermercados, sendo 18 no estado de Alagoas e um agora em Caruaru. Então, durante 9 anos eu trabalhei como comprador. Eu comecei como gerente de loja, trabalhei 1 ano, depois fui pensado e fiquei 9 anos como comprador. E hoje o Unicompra é meu cliente. Né? E um excelente cliente. Não é? Eu estou falando mentira. Excelente cliente. Um grande cliente para o interior de Alagoas, que ele já está... O escritório é em Arapiraca. E eu, por ter trabalhado lá e eles conheceram o meu perfil, nada mais justo que a gente possa caminhar junto, né? Eles tendo o produto da Regina e eu podendo representar a Regina mais uma vez, que nesse período eu voltei a ser representante, né? Mais uma vez puxado pelo seu Walker. Quer dizer, meu anjo da guarda, vocês vão dizer, o seu Walker, né? Não. Eu tô dando esse depoimento porque eu nunca tive essa oportunidade para falar pro Walker. Eu nunca tive. Não, calma. Cabe salientar aqui. Eu nunca tive essa oportunidade. Porque o pessoal confunde muito, né? Esse grau de relacionamento que nós temos. Vamos dizer assim, não, porque é protegido do Walker. Não, se eu não fosse... O Walker tem uma característica de qualquer um. Se eu não tivesse qualidades, não estaria. Eu não teria trabalhado com o seu Luiz. Ou estou mentindo? Não, eu não queria chegar nesse ponto, não, meu. Eu não queria chegar nesse ponto, não. Teria? Não. Eu fui convidado, na realidade, quando eu fui pensado de lá para ir para São Paulo, pelo Teodoro de Aquino. Eu pensei que, como se tratasse da diretoria, esse assunto já tivesse sido... Porque a pessoa chega e fala, Jonas, o que você acha de você trabalhar em São Paulo? Eu falei, eu trabalho aqui. Eu não posso sair daqui sem autorização. Não, está tudo certo. A minha surpresa maior é que quando eu cheguei em casa e falei para o meu pai que eu estava... Desculpa aí, mas quando você foi trabalhar no Java, quer dizer, você foi vender a Java, antes você já vendeu a Java. E quando você veio de não é a primeira vez de Aracaju? Você ficou só com Arapiraca. Fiquei com Arapiraca e
Aí Só- você já vendia ele. Já vendia ele. Depois você saiu e foi trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele. Depois eu voltei. Exatamente. Mas aí, voltando, aí eu pensando que já estava tudo certo, quando eu chego em casa e dou a notícia para o meu pai, que era a primeira vez que eu estava saindo de casa, né? Eu tinha saído em 72, mas Belo Horizonte, Carangola, ali, né? Eu ia para São Paulo. E aí, para minha surpresa, quando estava tudo certo, o senhor Luiz disse, você pediu autorização para mim ir? Eu falei, não, senhor Luiz, o seu hotel chegou para mim, me fez o comunicado que eu deveria ir e tal. Ele disse, mas eu posso impedir de você ir, né? Porque você é meu funcionário. Olha, aquilo para mim foi dose. E, lamentavelmente, eu saí de lá, com todo o trabalho que eu tinha feito, num conceito do São Luís não muito bom comigo, porque eu tinha pisado na bola, né, para ele. E eu não pisei na bola em nenhum momento. Nenhum momento eu pisei na bola. Mas eu já vejo o outro lado. Eu vejo que ele não queria perder o senhor. Mas eu, com a idade que eu tinha naquela época, eu pensava, eu vou para São Paulo, eu vou evoluir, eu vou... Você está me entendendo? Apesar de meu pai e minha mãe também serem meio reticentes a essa minha ida, sabe? Eu não pensava dessa forma. Né? Não, assim, mas na cabeça Ele dele... queria te segurar. Ele foi um bom funcionário, não era boa. Veio a calhar sobre... Só coloquei que veio a calhar sobre o que você estava falando. O Walker é seu amigo, é coisa, mas é porque você também trabalhou. Eu só joguei São Luís porque a gente sabe desse São Luís e eu conheci também, a gente sabe que se não prestasse, não estava trabalhando. Não. Isso aí era sem chance. Não. Ou ele te deu a oportunidade de não ir. Se você queria Não, ficar... você sabe que eu nunca pensei por isso, não, Eduardo? Tem que olhar por isso. Eu nunca pensei por isso, não. Ele ficou chateado por você ter aceitado. Agora, o triste do negócio foi que te levaram sem falar com ele. Não é você falar, alguém de cima da diretoria. Quando o Theo chamou chega, você o direto. Theo era diretor. E o Aloysio é o diretor de lá. Quando um outro diretor chega para você, Walker, e diz para você e te convida, é porque as coisas já estão acertadas. Você acha? De repente ele não estava, né? É o que aconteceu. O Theo me transferiu para todos os lugares. Ele O Theo, né? Era. O Ele professor, me mandou eu conheci o Theo. para treinar para Brasília, para tudo era o Theo. Não, eu te confesso que nunca olhei. Eu fiquei assim tão... Porque foi uma coisa assim meio traumática, sabe? Foi meio traumático. Quando eu cheguei para trabalhar, ele me chamou na sala, São Luís quer falar com você. E aí, na sala dele, você imagina o que pode ter acontecido. Né? Mas eu sou muito grato por ter estado em governador Valadares e ter trabalhado com ele, porque ele... O meu problema com ele, se é que existe só foi esse. O restante... Mas não é problema. Né? Mas não se o senhor amargurava isso, Não. eu acho Não. que pode ficar tranquilo. Não, porque a gente sai com a cabeça tranquila do dever. Eu sempre saí assim, do dever cumprido e sabendo que a gente vai deslanchar o trabalho. E outra, eu não saí da Barbosa e Marques, né? Não saí da Barbosa e Marques. O Theo foi lá e estava em Valadares quando te chamou? Foi. Estava lá em Valadares? Estava lá em Valadares. Eu não sei, de repente foi você que indicou, né? Você que é culpado dessa história toda aí. Posso até ter enganado, Não lembra, né? Mas você lembra de mais alguma história dessas vivências todas suas na Barbosa? Até Brasília, em Aracaju. Pode contar alguns casos também. Você pegou aí Pezinho agora, embaixo hein? da mesa, na periquita. Não, eu não posso falar isso aqui, Paulo. A minha esposa está aí, porque é isso. Ah, tá aqui? A minha, não, tá lá no hotel. Não, mas ela não vai falar. Mas sabe lá que hora que vai passar esse negócio aí? Ela não vai. Ah, não. Ah, não vai fazer isso não. Não, tinha um. Ele falou Hotel Brasília, porque a dona do hotel era viúva. E eu conseguia coisas no hotel que outras pessoas não conseguiam. Aí começaram, esse velhinho começou a. Não era só ele, não, um bocado de gente. Falaram, isso aí é o comedor da véia, não sei o quê, coitado. Aí ela já era velha na época, eu era mais novo. Não existia, mas era tudo com educação, tudo com as coisas, né? Não. Tomava café. Bobinha essa empresa. Não. Tomava café. João Batista, Nestor, Walker. Walker. Bobo. Não. Mas aí eu chegava para tomar café da manhã.
Eu era o hóspede. Eu sentava lá na minha mesa. Aí quando chegava, meia hora depois ela entrava. Quando ela entrava, a mesa dela era diferente dos hóspedes. Certo? Tinha que ser. Porque ela tomava café lá. Ela me convidava para tomar café. Aí eu ia comer melão, mamão, melancia, comer ovo, comer tudo. Se eu, como hóspede, se eu pedisse ovo, tinha que pagar. É lógico, eu estava querendo economizar, meu amigo. E eu vou sentar lá com ela. Aí eu batia papo, ficava sabendo da vida dela e tudo mais, mas não passou disso. Aí se chegar esse camarada, eu levo lá para botar. Fica no Hotel Brasília, Rua Laranjeiras. Aí eu chego lá, na outra vez, ela tá comendo. Era uma beleza, né? Junto com ela lá, que quis dizer que você ficava lanchando. Sei. Tem uma maldade. Sei. Mas, Sr. Jonas... Diga. Vai pensando aí que a gente vai falando. Você vai ter que contar. Olha. Viu, chefe? Você para contar, né? Aí ele vai ter que contar aquela que ele foi, como é? Ele foi convidado para ficar em Maceió. Foi para lá para fazer estágio lá embaixo. Supervisor. Foi. Eu e o Cláudio. Sim. Sim. Aí quando voltou, a gente ia com você para Aracaju para mostrar você esperando a gente em Arapiraca. É isso. Quando a gente chegou em frente Do Unicompra. É. Estava com o Cândido também. Foi. Hum. O Cândido patando. Aí ele chamou o Valdo do Cândido e disse, vou mais não. É. Eu sou... Essa é uma história que você tem que contar. Eu tenho que contar. Não, eu passei. Foi eu e o Cláudio. Fomos eu e o Cláudio que trabalha aqui. Fazer um estágio. Eu selecionei você. Os dois. Nós fomos para lá. E depois teve um engraçadinho que ainda postou um negócio para mim, depois você vai ficar sabendo. Aí, vai escutando. Ah, calma. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro, ficamos lá com tudo pago, em Copacabana, no hotel em Copacabana. Pense, mineiro que não lembra quando foi no Rio de Janeiro. Aí, Como é o nome daquele hotel? Barata Ribeiro. Bandeirantes. E a gente saía durante o dia a gente saía para acompanhar o vendedor, para ver o trabalho do vendedor e a gente aprender como é que ia ser a parte do supervisionamento. A gente andava para Chu, para Caxias, para Campo Grande, fomos num lugar lá que quando a gente chegou, o camarada tinha um supermercado aqui e o outro lá embaixo. Quando a gente chegou aqui para trabalhar, o camarada disse assim, você vai visitar o fulano de tal? Ele falou, vou. Eu falei, não vai não. Aí o vendedor entendeu aqui e voltou. Quando a gente voltou com o Cláudio, eu falei, Cláudio, que é essa história que não vai lá embaixo? Aí o vendedor escutou e falou, não, porque dessa parte daqui para baixo, quem toma conta é uma facção. E teve um tiroteio lá e quem entrar aqui morre. Olha a situação desse vendedor. Eu falei, como é que é a história? Aí ele foi contar outras coisas, sabe? Porque ele morava num bairro que tinha uma praça. Aí quando ele chegava para ir para casa, às vezes estava interditada essa praça, era pedágio. Aí o camarada só olhava assim e falava, pode passar, porque ele sabia que era morador, que era um bandido que estava na praça. Quer dizer, é muito duro você trabalhar, desenvolver o seu trabalho com essa perspectiva, né? Mas eu fui para lá e ficamos, acho que 10 ou 15 dias lá, não foi, Val? E andamos bastante e tudo mais. A expectativa é que Cláudio continuasse, voltasse para Recife e eu para aqui para Maceió. E eu confesso por Val que eu estava fazendo uma fé infeliz, Val. Primeira semana de trabalho, só para acertar problema com bom preço. Poxa, mas se eu estou entrando, eu quero entender a situação, indenização, por que está indenizando, o que está falhando. Eu tenho que ter uma visão de supervisor. Eu tinha que dar algum respaldo, até para me fortalecer perante quem não me conhecia. E eu pegava o telefone e ligava para o... Como é que é o nome dele que você falou? Cândido. Cândido está assim, assado aqui na B27. Eu não sei se eu estou falando certo. Aí o Cândido autorizava. Daí a pouco... Aí um belo dia eu vou para a filial, o camarada chega lá para mim e fala assim, e aí, Jonas, vai ficar? Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Agora vê se começa a dar lucro para a Babosmar, que até agora você só deu prejuízo. Eu falei, como é que é, Cândido? Não, porque até agora a evolução da venda não existiu. Até agora você só está indeniza aqui, indeniza. Eu tenho uma semana.
Uma semana. Eu falei, Cândido, mais do que ninguém você tem um conhecimento maior do que eu tenho essa situação aqui. Eu tenho uma semana que eu estou chegando aqui. Pronto, eu viajei para Arapiraca, bicho, Hélio e Valker. Arrasado. Eu me arrasei ali. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha convivência com o Cândido? Daqui para frente eu não tenho para onde seguir mais. Porque o camarada com uma semana para entender todas as situações e me passar e me fortalecer no sentido, Jonas, bom preço, Jonas, G. Barbosa, acho que é G. Barbosa, Jonas, não me passaram absolutamente nada disso. Mas, meu amigo, eu cheguei em casa arrasado. Foi na semana que vocês foram para lá e eu falei, não quero mais, estou abdicando. Aí fiquei com a representação, não foi? Engoliu sem dizer nada a ninguém. Mas, Hélio, é muito difícil para mim, viu, Hélio? É muito difícil para mim. Aí Valco ficou chateado comigo. Valco queria ver o Vasco na frente, mas não queria me ver. Nenhum dos dois, né? Eu sei que ele ficou chateado comigo. Porque ele investiu, era um homem indicado. Mas, Valco, tem determinadas coisas que a gente não explica. Não explica. Tem coisas que a gente não explica. Não explica. Mas eu estava no lugar errado, no momento errado, com a pessoa errada. E o resultado eu tenho certeza que ia sair. Ou de uma forma ou de outra ia sair, cara. Porque uma das coisas que eu faço bem ainda é brigar. No bom sentido. Cobrar. Cobro bem. Mas cobro dentro de uma razão. E por causa disso que de vez em quando o camarada me chama de enjoado, chato. Mas eu sou o que sou, né? Estou com 63 anos, não é de graça, né, meu amigo? Graças a Deus, né? Tem umas histórias que a gente fica sabendo e a gente não participou. Era quando o caminhão coletava leite, né? Quando eu trabalhei em Governador Valadares, que o caminhão coletava leite, que tinha Barbosa e Marques, financiava, o Valco pode me corrigir, eu financiava ou implantava o tanque de aço inoxidável, assim, treinava o motorista para ele pegar a acidez do leite. E depois de identificado, o motorista identificado a acidez do leite, botava a mangueira nesse tanque direto para o caminhão. E ele ia para outra fazenda lá. Quando chegava na outra fazenda, se a acidez não batesse com aquele, ele não misturava. Outro caminhão viria buscar. E teve caminhoneiro na época que, revoltado com o preço de frete, porque os caminhões tinha uns que eram da Barbosa e Marques, tinha outros que eram frete. Começaram a criar esse tipo de problema, querendo aumento, né? E foi na época do São Luís. E eu me lembro que o São Luís ficou muito chateado com esse tipo de situação. Tinha poucos, como é que chamava? Posto de captação, né? Posto de captação? Posto de resfriamento. Mas começaram a não dar mais importância para essa qualidade do leite, de misturar acidez, e aí começou a dar um monte de problema. E o São Luís ficou chateado porque não participaram para ele esse tipo de coisa. Como quem diz assim, vamos fazer um movimento aqui para atrapalhar tudo e para que venha um aumento. Eu me lembro que nós ficamos aí uns 60, 90 dias consertando, porque tinha que, imagina, eu chegava naqueles tanques da Barbosa e Marques, né, da fábrica, da usina lá, e detectava que foi colocado alguma coisa, quer dizer, quantos mil litros tinha de leite ali dentro. Aí tinha que fazer uma classificação de novo, aquela quantidade às vezes não era para o fim específico, tinha que se fazer outros tipos de produtos, né? Posso citar uns produtos aqui que deixou saudade, Valco. O Casco-Cavalo é um produto que deixou saudade para chuva. Casco-Cavalo até hoje, os mais antigos, lá em Arapiraca, perguntam, cadê o Casco-Cavalo? Olha. A saudade é porque vendia pouco, né? Marcou. Era um queijo feito artesanalmente, eu não sei se você chegou a ver, não. Era feito artesanalmente. Ele tinha como uma cabaça. A cabaça. Aquela que você vê pendurada nos Mas pegava a massa morna, que se pegasse queimava, e ia apertando e fazendo. Não tinha uma máquina para fazer aquilo ali. E aí quando ele esfriava. Não sei o que era, não sabia que chamava Casco-Cavalo. Na realidade
Na realidade era uma mussarela, né? É uma mussarela. Aquela eu lembro. Lembra disso? Vocês lembram disso? Eu lembro. Pronto, até hoje, os mais antigos, eu tenho a Dona Cristália, do 15 de novembro, que o código do cliente... Cheio de ciânico mesmo. Oh, é isso, rapaz. Isso é um produto que deveria, junto com o rolete do parmesão, o parmesão fazia-se a forma e vinha uma máquina e fazia um furo cilíndrico no meio. Quando ela saía com a altura. E aquilo ali cortava no meio e dava duas formas dava 4. 4 botava num pacote e vendia como tira-gosto. Rolete do parmesão. Isso é da minha época. Tem um polêmico hoje. Um polêmico. Hoje tem, mas não tem da Barbosa Marques. Hoje não tem nem o forma como o outro também. Teve um fato que eu estou lembrando aqui, que a Ana me chama para ir no laboratório, para pegar papel e alguma coisa. Aí a Ana diz assim, Jonas, experimenta esse produto aqui. Aí eu cheguei e tinha um balcão. Olha, para mim na época foi horroroso, né? A experiência. Botou assim, vamos dizer, tem 10 pratinhos aqui, experimenta aqui e dá nota. Dá nota. Tem mais sal, tá, não sei aqui, tá, não sei o que que tem. Esse aqui é do concorrente, esse aqui é da Regina, esse aqui é do concorrente, esse aqui é da Regina. Aí eu fui dando nota, tal. 10 pratinhos. Quando chegou no final, ela tirou os pratinhos, botou de boca. Não tinha um da Regina. E eu tinha dado nota pro concorrente, né? Ele falou, você não conhece o produto da Regina? Isso aconteceu comigo, com a Ana. Você não conhece o produto da Regina? Como é que você está dizendo aqui que dando nota para o concorrente? Eu falei, rapaz, eu acho que eu acertei, né, Ana? Ele falou, não, você não acertou não. O produto é da Regina. O nome é que é do concorrente. 0 para mim, né? Pense num sabor. Pense no sabor. E depois ela fez numa sala, ela fez essa degustação. Aí eu já estava preparado, né? Aí eu falei, agora é só concorrente, não tem da Regina. Era só concorrente, mas ela botou Regina, ela trocou, eu errei de novo. Dá você? Porque é muito parecido, né, os sabores, né? Se você não tiver como melhorar o seu paladar, você confunde-se todo. De novo, Não. Ela falou, tu tá ruim para fazer pesquisa, não vem mais aqui não, viu? Mas eu sempre me dei bem com todo mundo, tenho grandes amizades, deixei grandes amigos, perdi grandes amigos, né? Mas eu tenho uma honra muito grande de trabalhar na Barbosa Marques. O que eu tenho hoje eu devo a Barbosa Marques. Pode ter certeza disso, que já vai aproximadamente uns 20 e poucos anos aí, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Continuo na Barbosa Marques até que é o dia que ela quiser, né? O dia que ela não quiser... O problema do Walker é que ele é flamenguista, eu sou vascaíno, pronto. Aí... mas se só assistisse Flamengo na sua vida do Vasco, o Vasco estava em primeiro lugar. Eu estou até pensando que fazer um acordo com o Flamengo, que a gente continua no Brasileirão só jogando com vocês. Eu acho que vocês estão procurando a tampa do caixão, que vai acontecer daqui a 3 rodadas. Mas diga aí, mano. Jonas, Pois não. é uma empresa familiar. A empresa familiar. Está há 100 anos no mercado. Certo. Com o seu homem de vivência, então você já viu muita coisa. O que você acha que essa empresa consegue estar nesse patamar todo sendo familiar? Olha, ela pode ter começado familiar, né? Mas as pessoas foram mudando na Barbosa Marques, a mente dela também foi evoluindo. As pessoas evoluindo, a Barbosa Marques acompanhou o tempo. Eu vi a palestra do senhor Luiz lá em Maceió e ele lembrou muito bem. Essa crise que nós estamos atravessando hoje já atravessou coisa muito pior, né? Outras muito piores. Ele citou lá. Mas é só para exemplificar. Desculpe, senhor Luiz Fernando, desculpa. Eles parecem muito, né? São parentes? O senhor trabalhou com os dois, você sabe. O senhor Luiz Fernando nem tanto, né, Val? Eu não trabalhei com o senhor Luiz Fernando, não. Não, ainda não, ainda é mais recente, né? Então, a evolução da empresa se dá na evolução das pessoas. Não é verdade? Então,
a princípio, quando ela foi fundada, se acreditava até um determinado momento que tinha um conhecimento. A partir desse conhecimento, ela foi se abrindo, ela tem que acompanhar o mercado. Ela hoje é familiar pelas raízes. Mas se ela não acompanhar o mercado, pode ter certeza de que ela vai ter mais dificuldade para se estabelecer. E ela só se estabeleceu em 100 anos porque eu acredito na evolução que as pessoas foram na substituição das pessoas. Porque você pode, dentro da sua casa, ter uma opinião e a sua esposa ter outra. A coisa vai demorar um pouquinho a acontecer. Não é verdade? Mas a base foi muito bem feita. Senão não estaria com 100 anos. Não é verdade? Eu tenho exemplos lá em Arapiraca de cliente meu, que é o comercial 15 de novembro, que é familiar. Trabalha a fundadora, que é a mãe, e todos os filhos. Ela deve ter uns 11 filhos. Os filhos trabalham todos lá. E é uma empresa. E ela ainda vai na loja, né? Ela vai na loja com muita dificuldade, mas vai na loja ainda. Criou todos aqueles filhos lá e tudo mais. Tem o seu problema, a visão do consumidor é diferente dela, mas só sabe quem está dentro. E ela existe até hoje. O código desse cliente é o número 189. Hoje nós estamos com código, pelo menos na minha, 66 mil e não sei quantos lá na minha região, cadastrado lá, porque eu não sei se isso é cronológico, se é sério. Esse é o que permaneceu, está lá até hoje, né? 189. Toda vez que eu vou tirar um pedido, eu falei, rapaz, eu até me confundo, porque antes do 189 você tem que botar 60000, um bocado de coisa para poder digitar o pedido dela. Mas são os abnegados, que eu vou voltar a falar, né? A empresa se perpetua pelas pessoas que acreditam abnegados, são abnegados mesmo. Abre mão até da família. Luta por aquilo que acredita ao máximo. Se a coisa não acontece na velocidade, na proporção que nós representantes queremos, é que a gente vai aprendendo também a falar, nós vamos dar ideia, mas sabemos que vai demorar um pouquinho. E bom será se acontecer. Porque quantas ideias já não foram dadas e ela não foi realizada? Só quem sabe é quem está dentro. Quanto custa, quanto vai ser. As características são essas, mas hoje, vamos dizer assim, não se usa muito ter uma empresa familiar, tem de pequeno porte. Eu li recentemente a história da Cacau Show, que era um filho que gostava de chocolate, mais ou menos isso. E ele começou a desenvolver o chocolate em detrimento do restante que queria, que falava, pare com isso que isso não vai dar resultado. O Cacau Show, como é que é? É uma referência. É uma referência. Mas dentro da família ele não queria. Eles não queriam. E hoje ele gera emprego para a família. Ele hoje gera emprego para a família. Só um pouquinho. Ô, Sr. Jonas, o senhor disse que uma vez o senhor teve que pedir para voltar. Como é que foi a pessoa, quando o senhor pediu para voltar, o que a pessoa disse para o senhor? Quando eu pedi para voltar era desespero. Morando em Arapiraca e sem perspectiva de absolutamente nada, né? A minha formação é técnico em contabilidade, formado pelo Colégio Santa Luzia, lá em Carangola, que nem existe mais. Então foi desespero. Mas não saiu de imediato, mas eu acho que pesou a minha história. Pesou a minha história. Aí, o senhor conversou com quem? Eu conversei com o Hélio. Explicou? Eu pedi mesmo. Eu não conversei pessoalmente, mas telefonei ao Hélio. Não chegou a pedir direto. Mas chegou a falar sobre se a gente soubesse de alguma representação, alguma coisa, caminhar para ele, coisa e tal. E sempre eu conversava com ele, e a possibilidade de voltar na proposta mais. E o senhor falou que não foi de imediato. E quando foi? Como foi? O senhor estava onde? Fazendo o quê? Rapaz, eu posso voltar um pouquinho? Pode. Muito bem. Eu, quando comecei no Barbosa e Max, eu estava de terno gravata para trabalhar numa empresa que vendia ações. Eu
e o irmão desse rapaz aqui, o Walter. A gente morava numa pensão e todos dois desempregados. E meu pai se aposentou como balconista de uma loja de confecções de tecido e me sustentava em Belo Horizonte. Eu tinha que arrumar um emprego. Eu cursava o Pitágoras em Belo Horizonte, que era o melhor cursinho que você possa imaginar. Fora isso, tinha mais a despesa da pensão. E nós não tínhamos para onde apelar mais. É porque a gente saía constantemente atrás de emprego. Um belo dia, fizemos uma entrevista e estavam precisando, o que era vender ações? Vender papel. Convencer todo mundo aqui dessa sala a comprar papel, né? Mas a gente resolveu encarar, porque a gente precisava de emprego, precisava de remuneração. E eu me lembro que era uma segunda-feira, 8 horas da manhã, nós estávamos prontinhos. Eu me lembro como se fosse segunda-feira, início de semana, a gente tinha que se apresentar às 9 horas da manhã no centro de Belo Horizonte para a gente começar a cair em campo e ver como é que era. Aí o telefone convencional da pensão toca. Esse cidadão aqui diz assim: vocês estão fazendo o quê? Primeiro falou com o irmão dele, depois está fazendo, não, eu falou, estamos prontinho aqui de terno e gravata para ir para a gente iniciar a vender, trabalhar. Aí eu acho que o Valco perguntou, ele falou, vender ação. Vender ação? Vamos vender ação, vamos lá, vocês vão morrer de fome. Aí ele falou, deve ter sido mais ou menos, tira essa roupa e vem aqui, que eu preciso falar com vocês. Aí desceu eu e ele. A princípio, fomos contratados os dois para trabalhar na filial e eu não tinha lugar na filial, eu fui fazer, não tinha mesmo não, fisicamente não tinha mesmo não. Fui fazer esse tipo de trabalho. Naquele momento, você me perguntou como é que foi a notícia de retornar. A sensação que eu tive nessa segunda vez foi infinitamente superior a essa, porque eu era solteiro. Nessa segunda, eu era casado e responsável pela minha família. Você me perguntou onde eu estava. Eu estava dentro de casa. E na hora que confirmaram, eu falei, não acredito. Isso é coisa de Deus, né? Pronto, aí a minha vida mudou um pouquinho, porque até o meu humor dentro de casa mudou também um pouquinho. E aí eu agradeço muito a Deus e peço para abençoar todo mundo e está tudo certo e a gente toca. Foi uma emoção indescritível. Então, o senhor pode dizer que a vida do senhor Jonas e da sua família com a Regina... Está entrelaçada. Não sei contar a história da minha vida profissional e da minha família sem citar a Regina. Você pode ter certeza disso, eu falo isso de coração. Fui e voltei, estou aqui até hoje, tento fazer o melhor possível, tento me atualizar. Posso te garantir que eu sou muito respeitado com a minha clientela, porque eu tenho um critério para trabalhar, que eu aprendi trabalhando com eles. E eles têm uma credibilidade muito grande comigo. Eu sou muito grato a isso, porque tem me facilitado muito convencer. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes não sai do tamanho e no valor que se idealiza, mas tem que analisar que eu estou morando no interior, as dificuldades são maiores, o consumo é diferente. O cliente que eu estou citando aqui, ele tem 19 lojas em várias cidades, o perfil de cada cidade é diferente, ele tem que se adaptar, ele tem um mix de produto adaptado àquela loja. Mas os números estão crescendo. A situação está difícil, mas o patamar está sendo mantido. Não é os números estratosféricos e tudo mais, mas a gente luta muito. A gente luta muito e eu sou muito grato a Barbosa Marques. Minha família é muito grata. Em off pode conversar com a minha esposa que ela vai dizer a mesma coisa. O esteio da minha família é a minha mulher, né? Porque a hora que eu estou virado, ela aguenta. Na hora que eu estou contente, ela também está. E não sei separar, não. Sei não. Aí eu venho de Carangola, morei 20 anos, sei morar numa cidadezinha do interior, desse tamanhozinho, e escutar que a maior empresa que tem na cidade é comércio e indústria,
Barbosa e Marques S.A. E o meu avô, o senhor Felizmino Dias, se aposentou na torrefação de café em Carangola, pai do meu pai. E eu só fui associar essa relação, falar, eu já venho do Barbosa e Marques, já venho há muito tempo, porque a minha família, o meu avô se aposentou na Barbosa e Marques. É amigo, vou dizer assim, amigo do Sr. Jonas Marques. Não frequentava a casa dele, mas era amigo, funcionário e patrão. E eu não consigo não, eu estou enraizado com a Barbosa e Marques mesmo, a família toda. E é agradecer sempre a Deus, sabe? Nós agradecemos o seu tempo. Eu não sei se eu fui feliz em algumas coisas, né? Mas eu ainda tenho uma memória ainda boa. Não consegui coordenar muita coisa, mas... Hein? Sua memória está pior só do que a do Gonzaga. Só. Tá afiadinho. E é. Muito obrigado. Mas não tem duas pessoas iguais, né?